Gente, bom dia. Passando aqui para fazer a correção da nossa primeira aula de português da semana, né? Onde nós estamos trabalhando com o gênero textual, artigo de opinião, certo? Façam a leitura desse texto com calma, devagarzinho, para vocês entenderem do que nós estamos falando. Aqui nós vamos para a interpretação. Aqui nós temos a interpretação do texto, compreensão oral. Aqui. Compreensão do texto. O artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda as perguntas sobre o artigo que você leu. O suplemento, gente, é isso aqui, ó, certo? Aqui nós vamos lá. Folhinha de São Paulo, né? Aqui, ó, um estilo de quebra-cabeça, e temos aqui o título. Pré-adolescente é criança? Aqui, ó. Quem é o autor? O autor é Roseli Sayão. Quando foi publicado? Ó, foi publicado nesse dia aqui, ó. Aqui, que tá aqui marcado. E qual é o título do texto? Circule. O título do texto é esse aqui, ó. Pré-adolescente é criança. E tá aqui circulado. Vamos para outra questão. E você também pode ter circulado também no texto. Lá no próprio texto. Muito bem. Aqui, ó. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que esse texto, por que essa seção tem esse nome? Provavelmente... É porque tem o objetivo de fazer o leitor pensar... Provavelmente porque tem, né? O objetivo... de fazer o leitor pensar e refletir sobre determinado assunto. Determinado assunto. Vamos lá, gente. Essa terceira aqui é pessoal. Olha. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. A quarta. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Gente, uma opinião é aquilo que eu acho, né? Então, ó. Ela já foi dizendo aí, ó. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar a criança de pré-adolescente, né? Que tá no primeiro parágrafo. Mas é estranha chamar, né? Chamar a criança de pré-adolescente. De pré-adolescente. E também lá tem outra frase também, pode ser outra também. Que tem assim, ó, ser criança é muito, muito importante. Tá aqui, ó, você também pode tirar essa aqui, ó. Ser criança é muito, muito importante. Aqui também é uma opinião da autora, certo, gente? Ó, tenho essa frase aqui, ser criança é muito, muito importante. Como também você poderia colocar essa daqui. Eu acho a coisa mais estranha chamar a criança de pré-adolescente. Isso aqui são opiniões da autora. Leia estas expressões aqui, gente. Ela tem, ó, pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Pré, gente, é uma coisa que vem antes, né? Significa antes de alguma coisa, né? O pré significa antes de alguma coisa. Pré significa antes, né? Antes de alguma coisa. Antes de alguma coisa. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? O que é pré-adolescente? Pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente, né? Ela diz isso. Pessoa que não é mais criança, vírgula. Criança. Mas também não é adolescente. Mas também não é adolescente. Tá em meu termo aí, né? Pronto. A outra. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? 11, né? Ou 12 anos, não é isso, gente?
Releia este trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Por quê, gente? Porque não querem se sentir velhos, né? Porque eles não querem se sentir velhos, então eles não são pré-velhos. Porque eles não querem se sentir velhos. Porque eles não querem se sentir velhos. Aqui, ó. Né? A outra. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Lê esta definição. Tá aqui a definição de argumento. É uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquelas que tem. Pode ser oral ou escrita. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo. Pré-adolescente é criança? O que ela diz? Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é, né? Isso aqui ela defende. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças, ela defende, isso aqui é uma opinião dela. Deve-se aproveitar a infância, porque dura muito pouco, também é outro argumento dela, né? E pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Isso aqui não é a opinião dela. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que, ainda assim, acabou a infância e para sempre, né? Que aí sim, acabou a infância para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Ela aconselha o leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho, né? Aconselha, né? O leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho. Mais velho. A outra. Se você leu um artigo de opinião, ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Qual é a principal opinião defendida pela autora, né? Use seu tempo livre e brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Qual é a opinião que da autora aí, dessas 3 frasezinhas? Qual é que tá? A principal, né? Então, a gente entende que essa daqui, ó. Ser criança é muito importante, gente. Pronto, espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima aula. Tchau. Beijos.